de costas, olha ela me tirando. E ele não montou em cima de mim, colocou uma ferramenta na minha boca e me obrigou a fazer nada. Ele se posicionou no meio e agiu como um semelhante, como um ser humano. Jesus, ele é Deus encarnado. Ele é o Filho do Deus vivo e ele é o próprio Deus. Deus veio como ser humano, como semelhante a nós. Entrou aqui no redondel, como eu estou fazendo com essa potra. E ele me chamou para seguir ele como líder. E quando eu aceitei seguir ele como líder, aí ele colocou as ferramentas na minha boca. Aí ele colocou as ferramentas no meu lombo e falou, agora você vai carregar minha presença e a gente vai trabalhar. Antes de eu permitir que ele se aproximasse de mim, antes de eu escolher entender que ele controlava o meu corpo todo esse tempo, e antes de eu ter a boa vontade de corresponder a ele, ele não colocou nada em cima de mim. Ele não colocou nenhum peso sobre mim. Ele simplesmente fazia isso. Você não quer deixar eu encostar em você, Lucas? Tudo bem. Gira mais um pouco. Mas você tem que saber que eu tenho um plano para você. E esse plano, o seu corpo inteiro foi planejado para fazer ele. Você tem habilidades que você nem sonha que você tem. E essas habilidades são para fazer um serviço que eu já tenho pronto para você fazer. Tudo que eu preciso é que você me aceite e aceite o treinamento que eu vou impor sobre você. E depois disso nós seremos como um só. E você seguirá o meu próprio pensamento dentro desse serviço. E é isso que eu tento fazer, gente. É por isso que eu criei esse canal. Não é sobre doma. A doma de cavalos aqui é simplesmente uma paixão que eu tenho. E eu desejo compartilhar ela com outras pessoas, porque Jesus me chamou dentro de um redondel. E eu acredito que tem muita gente aí vendo esse vídeo que também precisa entender que você está agindo como um potro e não quer confiar no amansador que está no centro. Mas você pode ficar tranquilo. Ele não vai te bater. Ele não vai te obrigar a nada. Ele não vai pegar um laço e vai te laçar à força se você não quiser. Ele vai respeitar. Afinal, esse redondel quem criou foi ele. O tempo quem criou foi ele. Ele está fora do tempo. Ele tem todo o tempo do universo para te convencer a permitir que ele se aproxime e que você queira de bom grado corresponder a ele. Então, pessoal, hoje é o segundo dia de doma e o que eu espero nesse dia é que ela permita que eu já me aproxime. Vocês já viram no vídeo anterior que ela é um animal manso. Ela só tem uma questão de realmente não querer deixar que eu chegue perto. Não é que ela esteja com medo de mim. Ontem o progresso foi dela permitir e aceitar os comandos, né? Eu imponho os comandos sobre ela e ela entende. Eu quero que ela fique na mesma direção e na mesma velocidade que eu determinar. Então essa foi a primeira parte, a parte de começar a estabelecer a liderança, aonde ela vai parar de brigar com os meus comandos. E toda doma tá aqui. Aqui é a base da rédea, aqui é a base da doma. Ela tem que entender que quando eu der um comando, ela deve se manter nesse comando até que eu diga para ela parar. Eu quero que ela galope e ela deve se manter galopando. Ela deve se manter no galope até que eu diga para ela mudar. Enquanto eu não der um novo comando, ela se mantém no anterior. Então, ela queria trotar de novo, eu apertava ela. Vocês estão vendo o tanto que ela tá brigando com meus comandos? Ela não deve demorar para responder. Quando eu der o comando para ela andar, ela deve andar na mesma hora. Se ela não anda, eu pressiono ela, jogo o laço, vou para cima dela com os braços para cima, para realmente fazer ela entender que não é para ela ficar teimando com o meu comando. Eu dei o comando, ela obedece. Então, ela começou a olhar para fora, querer virar o corpo dela para fora. Eu chamo a atenção dela. Ela presta atenção aqui no centro. Se não tem nada lá fora para prestar atenção, é tudo aqui. Vocês estão vendo? Chega perto da porteira, ela quer virar para fora.
Ó, começou a baixar a cabeça. Vou esperar ela baixar a cabeça mais uma vez, porque ela ainda tá pensando pra fora aqui, ó. Ela ainda tá pensando em ir pra outra. Ainda tá pensando em sair do redondel. Então agora, na hora que chegar bem ali, eu vou trocar a direção dela. Vocês estão vendo? Em um dia, ó, ela tá achando que ela vai parar quando ela abaixa a cabeça. É como se ela falasse: ah, eu entendi, o freio é eu abaixar a cabeça. Eu abaixar a cabeça, ele me deixa parar. Por quê? Porque eu condicionei ela a isso. Quando ela abaixava a cabeça, dando pra mim sinal de submissão, eu deixava ela descansar. Porque eu queria que ela entendesse que é isso que eu espero dela. Não espero que ela fique brigando comigo. E aí ela começa a achar, ó, que quando ela baixar a cabeça, eu vou deixar ela parar. Vocês viram ela dando uma balançadinha na cabeça? É isso, ela tá brigando comigo. Ela tá brigando com meus comandos quando ela dá essa balançada que ela deu na cabeça. Então aí, se aperta mais ela. Ela deu uma volta boa, sem quebrar o galope. Aí eu paro de apertar, permito que ela volte ao trote. Ó, ela tá brigando demais comigo aqui, ó. Eu vou dar uma cansadinha aqui, mas eu vou cobrar isso dela. Parei. Eu não quero ter que fazer isso. Ela tá brigando muito aqui, querendo parar toda hora. Eu não quero ter que correr atrás dela para fazer ela galopar. O ideal é que eu consiga manter ela no galope mais de longe, sem me cansar tanto. Mas é um animal que teima muito com o meu comando. Então, se eu quero manter ela no galope, eu tenho que apertar ela. Quando eu paro de apertar, vocês viram que ela para de galopar. Então, eu entendo isso. Então, ela abaixou a cabeça, eu quis parar, pedi pra ela parar, ela quis parar fugindo de mim. Então, volta a trotar. Então, eu tenho que usar isso a meu favor. Porque essa questão do galope. Porque eu sei que eu não vou conseguir manter ela muito tempo galopando. Por quê? Porque ela não... com um animal que é mais reativo, então ele tem mais medo, ele é mais assustado, é muito mais fácil conseguir isso. Mas como ela é um animal que é mais mansa, não tem medo de mim, eu tenho que apertar muito ela para manter ela no galope. Então, eu prefiro apertar ela para dar uma galopada só, quando eu quero chamar a atenção dela para um comportamento ruim. Então, ela tá teimando comigo, querendo parar, e hoje, agora, foi querendo parar, ou mudar de direção. Na primeira vez, eu só... vai pra frente, toco tranquilo, segue pra frente. Ela quer teimar, eu só dou uma tocadinha, segue o seu caminho, tô dizendo pra ela. Aí ela continua teimando, na segunda, terceira vez, aí eu falo, então agora se eu não chamar a atenção dela, ela vai ficar com essa assim, vergonhice. A mesma coisa é quando ela quer virar pra um lado ou pro outro, trocar a direção. Você corrige tranquilo uma vez, duas, aí ela continua teimando. Ela continua teimando, você tem que dar uma apertada, fazer ela gastar mais energia, numa forma de chamar a atenção dela. Eu não quero que ela pare pensando em sair pra fora, nem pare virando a cara pra cerca e dando a bunda pra mim. Quero que ela pare de lado, de preferência com a paleta pro meu lado, mas isso é querer demais. Pro segundo dia dela, eu já vi que ela vai ser um animal assim que pode ser que ela me dê um pouquinho de trabalho nisso. Isso que eu quero, viu? A bunda dela ainda tá um pouco virada pra mim, mas é uma evolução, se comparar das outras vezes, como ela tá parando. Então, o que eu falei pra você, a gente não pode ser muito ganancioso. O animal deu o mínimo sinal de que ele quer cooperar com você, alivia a pressão, deixa ele entender isso. Não, a gente não vai conseguir a perfeição saindo do completamente daquilo que ela tá fazendo antes, no comportamento completamente desagradável para mim, para um comportamento perfeito, aquilo que eu espero. Ela não vai sair disso de um extremo para o outro. É aos poucos, e esse aos poucos vai depender de você saber agradar o mínimo que ela te der. Brigou duas vezes para parar, queria parar com a cara para cerca. Na terceira vez ela já parou melhor. Não é o que eu espero. Eu gostaria mais que ela estivesse mais voltada para mim, mas eu preciso agradar ela, preciso bonificar esse pequeno comportamento, essa melhora.
Assim ela vai subindo de degrau em degrau até chegar naquilo que eu espero. E isso é para tudo no treinamento, para todas as manobras. A rédea de um cavalo está aqui. Por que a rédea está aqui? Pressão e alívio. O que é um cavalo bom de rédea? É um cavalo que recebe a minha pressão e obedece o meu comando. E eu só consigo isso com base na pressão e alívio. Eu vou dar uma pressão para o cavalo, ela obedeceu aquilo que eu espero, eu alivio. E cada vez eu vou tentando usar menos pressão para conseguir o mesmo resultado. Então, cada vez eu vou ter que tocar menos ela e fazer gestos menores para que ela obedeça meu comando. E é isso que eu espero. Porque quando eu der o mínimo movimento e ela prestar atenção e atender, é aí que eu tenho um cavalo bom de rédea. Começa aqui no redondel. Agora, o que muitos treinadores fazem, gostam de fazer. Talvez no começo você não vai conseguir, mas eu vou mostrar para vocês. Eu quero que um cavalo, para ele parar bem, ele precisa pensar para trás na hora de parar. Então, é assim que ele vai jogar o peso, tirar o peso da frente para trás. Como é que a gente ensina o cavalo a fazer isso então? Pensar para trás. Toda vez que você pedir para um cavalo parar, você coloca ele para trás. Assim ele vai parar pensando em vir para trás e consequentemente vai aprender a forçar as patas traseiras e não as dianteiras. Agora, como é que a gente ensina isso na doma? Eu vou chegar aqui, ó, ela querendo virar pro outro lado, ó. Eu não sei se vocês viram minha mão, eu espero que sim. Vocês viram? Eu levantei a minha mão, ela já deu um passinho pra frente. Era isso que eu queria. O que eu quero ensinar ela agora? Eu vou ensinar ela a associar ou a vir pra trás. Então eu vou me posicionar um pouco à frente dela, vou me abaixar um pouco pra ela não achar que eu tô tocando ela, pra ela virar. E agora eu vou abaixar minha mão aqui e vou falar ou, e na hora que ela for pra trás, eu vou aliviar. Vocês estão vendo que ela tá vindo para trás querendo virar? Então eu vou jogar ela um pouco para frente para ela alinhar o corpo dela. Eu não quero ela virando para cerca. E na hora que ela vir para trás, isso. Imediato. Ela veio para trás sem pensar tanto em virar pro outro lado. Esse é o começo, gente. Esse é o começo. Agora eu quero ser capaz de fazer isso. Eu espero que eu não leve muito tempo para encostar nela. Mas eu quero, todos os dias, como eu falei para vocês no outro vídeo, eu vou relembrar ela disso. E isso aqui vai ser um aquecimento, vai servir como para eu aquecer o corpo dela, aqui o girar no redondel. E também vai ser algo para reforçar a doma racional na mente dela. Assim ela sempre vai se lembrar de que ficar perto de mim é bom e ficar longe de mim é ruim. Me obedecer é bom, me desobedecer é ruim. Agora eu vou me aproximar dela, como eu já expliquei para vocês no outro vídeo. Eu não tô olhando para ela, tô olhando pro chão. Eu tô indo tranquilo. Eu vejo que ela mexe o corpo dela em sinal de desconforto, eu paro. Por que eu tô aqui conversando com vocês e essa égua não tá se mexendo? Porque a linguagem é muito mais corporal do que verbal. O meu corpo não tá dizendo nada para ela se mexer. A minha voz, eu tô falando com ela, mas o meu corpo não tá falando nada. Então ela fica parada. Ó, eu já consegui me aproximar bem dela. Eu vou dar uma baixadinha bem devagarzinho e vou permitir que ela venha me cheirar. Antigamente, quando eu fiz o curso de doma há 7 anos atrás, era doma racional. A gente se aproximava do cavalo. Então eu fazia o cavalo, essa mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ao longo dos anos eu desenvolvi a minha forma de fazer e também observando o Monty Roberts, como eu já falei para vocês, e aí eu fui desenvolvendo algumas coisas que eu gosto de fazer, vendo outros treinadores, mas era basicamente isso aqui, só que a gente fazia uma coisa que hoje em dia eu quero não fazer mais. Eu não quero me aproximar dela. Eu fazia ela parar aqui e a gente encostava no cavalo, a gente ia em direção à tábua do pescoço, como eu falei para vocês ontem. Só que o Monty Roberts ele não faz isso. Ele para a 45 graus do cavalo, de costas. Olha ela me cheirando. Não vai morder minha câmera, hein? Vamos ver se ela deixa eu encostar nela. Não. Ele para aqui dessa forma, a 45 graus. Eu tô com o ombro na direção da paleta dela. E ele fica parado aqui, a mais ou menos essa distância. E aí o animal vem e cheira ele aqui. E daqui ele faz o join up. O que é o join up? De tanto ele condicionar o cavalo a entender isso, que ficar perto dele é bom,
ele chega ao ponto de que o cavalo entende, eu não quero sair de perto de você, porque ficar perto de você significa maior chance de sobrevivência, e ficar perto de você é o descanso. Então ele começa a andar aqui, ó, e o animal vem seguindo ele. Eu nunca consegui fazer isso nos primeiros contatos. Nunca consegui. Então, é um sonho meu, talvez conseguir fazer isso, mas da forma como eu já vi os vídeos dele fazendo, eu nunca consegui fazer. E ele faz assim em um tempo muito pequeno, muito pequeno. Mas lá é outra realidade, são outros cavalos. Não são tratados como os cavalos que a gente tem aqui. Então, o que eu faço é isso. Ela me cheirou, né? Agora eu quero ver se ela permite que eu me aproxime um pouco mais e eu encoste nela. Ó, vou levando a minha mão até ela devagarzinho. Ela encostou em mim, viu? Foi uma encostada. Ó. Tá bom. Você não quer deixar que eu me encoste em você? Então vai pra longe. Você quer ir pra longe? Tá bom, pode ir. E isso ela vai associando, ó. Não permitir que ele se aproxime de mim é algo que agride a minha habilidade de sobrevivência. E isso aqui, gente, você vai usar pra tudo, como eu já falei em vários vídeos, é a mesma coisa. Quando o cavalo tiver isso bem forte na cabeça dele, desobedecê-lo, não fazer o que ele quer, é mais trabalhoso. Ó. Ai. Soltei o laço. Ela quer virar pro outro lado, não quer? Então eu permito. Já que você quer tanto virar pra esse lado, pode virar. Mas vira muito. Vira bastante, não vira pouco. Deixei ela parar mais ou menos no outro lugar onde a gente estava antes. Vocês viram a questão que eu falei da pressão e alívio? No vídeo de ontem, o tanto de pressão que eu precisava colocar para manter ela num galope. Eu me cansava muito. E hoje, eu agora, essa segunda vez, eu tentei colocar menos pressão do que na primeira vez de hoje. Como? Eu toco ela, ela galopa, eu diminuo um pouco, não corro tanto atrás dela e uso mais a minha boca. Quando ela quer parar e voltar pro trote, eu dou uma apertadinha e mantenho mais atrás. Ou seja, o que eu falei pra vocês da base da rédea. É isso aqui, pressão e alívio. Então, antes eu precisava fazer muita pressão para manter ela no galope. Até ter que bater a ponta do laço na bunda dela. Ontem eu bati. Se você assistir o vídeo, você vai ver. Pra quê? Pra ela respeitar meu comando. Respeitar o meu espaço aqui. E hoje eu já precisei fazer menos. Na primeira vez eu apertei um pouco ela. Agora na segunda eu precisei apertar menos. Por quê? Porque ela tá começando a entender que me desobedecer é ruim. Simplesmente por isso. Não mudou a égua, mas ela tá começando a raciocinar e pensar: desobedecê-lo não é bom. Desobedecê-lo é ruim. Tem uns caminhoneiros ali que vão embarcar um gado. Eu não sei o que eles estão olhando pra mim, não. Desobedecê-lo não é bom. Então eu não quero desobedecê-lo. E inconscientemente ela vai se tornando mais obediente aos meus comandos. E aí eu vou cada vez precisando fazer menos pressão para conseguir o mesmo resultado. Ó. Eu não sei se essa balança... Não, ó. Essa balançada de cabeça dela, eu ia falar que eu não sabia se era por causa de uma mosca ou se era realmente para brigar comigo. Era para brigar comigo. Ela tá como se ela estivesse zombando de mim. Tipo, eu que sou dominante aqui. Porque eu permiti que ela encostasse em mim. Aí eu fui querer me encostar, ela não quis deixar. Então ela tá brigando com a minha liderança. Então, como eu sei que ela não tem medo, agora, sempre que eu me aproximar dela e ela quiser se mexer, é energia. Porque ela já encostou em mim. É energia. Aumenta a pressão. É isso que eu queria. Só que ela não quer dar esse lado. Por quê?
Porque ela não confia em mim. Esse lado aqui, ela não confia pra fugir de mim. Por isso que ela não quer me dar ele. Vocês viram? Ela deu quase um giro inteiro, sem precisar que eu corresse atrás dela. Sem precisar de muita pressão, ela galopou uma volta inteira. Então eu queria que ela parasse para descansar depois dessa volta. É isso que eu gosto de fazer agora. Ontem, a minha intenção era gastar a energia dela. Hoje, por quê? Ó, você quer fugir pra lá? Pode ir, não tem problema. Porque ontem eu precisava que ela realmente gastasse energia pra cansar e os meus comandos fazerem mais sentido. E esses conceitos, né, essas técnicas da natureza dela, de usar o comportamento natural dela, fosse mais expressivo, tivesse maior impacto. Hoje eu já não quero que ela canse tanto. Eu não vou manter, eu quero fazer sessões curtas Ó, eu não falei nada. Ela já entendeu, quando ela baixa a cabeça, eu me posiciono com a paleta dela, ela para. Ela já entendeu. Hoje eu quero fazer isso que eu fiz ali. Eu quero me aproximar. Eu cheguei perto dela, ela quis brigar comigo, não quis deixar encostar, dá um giro galopando. Ela brigou comigo no galope, eu vou fazer ela girar até ela galopar do jeito que eu quero. Então, ela quer correr virando a cara pra fora. Eu vou fazer ela girar até ela parar de querer virar essa cara pra fora. Ou seja, até ela parar com essa má criação, com esse mau comportamento, esse comportamento de querer ganhar dominância sobre esse território. Quando ela se submete, ela descansa. Então, ela vai cansar o tanto que ela for brigona. Se ela brigar pouco, não vai cansar muito. Aí isso vai se ficando forte na cabeça do cavalo. Cara, eu preciso corresponder a ele. Isso faz bem pra mim. Isso me dá chance de sobreviver. É só isso. É só disso que se trata. Mas as pessoas não querem fazer isso. Esse vídeo já tem o quê? 20 minutos? Quantas pessoas será que assistiram esse vídeo, cara? Meu canal ainda não tem muita visualização, justamente porque são vídeos longos, onde é eu fazendo a mesma coisa com o cavalo, esperando que ele melhore 1%. Balançou a cabeça, eu aperto. Se ela balançar de novo, eu troco de direção. Eu dei um tempo pra ela pensar em parar. Não quis pensar em parar. Eu fiz ela trocar de direção. Ó, o que eu falei pra vocês, ela acha que ela ainda manda aqui. Tá vendo? É igual um filho, é igual uma criança, é igual nós o tempo todo. Tá um querendo ganhar domínio sobre o outro, cara. É chato isso. Cansa. Realmente é algo que me cansa nas relações humanas, é isso. No cavalo eu tenho muita paciência. Mas são nos pequenos detalhes que ela quer ganhar dominância, quer conquistar esse território. Ela acha que ela vai parar na hora que ela fizer algo. Ela acha que o descanso está condicionado a algo que ela faz. E não é, o descanso dela está condicionado à minha presença e à obediência, só. Quando ela baixa a cabeça e quer parar, ela está dizendo, sou eu que mando a hora que eu paro. E eu estou dizendo, não é. A parte mais linda disso tudo eu nunca me canso de falar, e esse canal só existe por causa disso. Só você ler a descrição. Esse canal, ele é sobre o maior domador de cavalos que já existiu na face da terra. E não é Monty Roberts, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, se você não sabe, ele, na entrada triunfal em Jerusalém, foi antes dele ser crucificado. Ele cumpriu uma profecia que os profetas
judeus já tinham dito sobre a vinda de um Messias, de um que seria escolhido por Deus para libertar o povo da opressão. E quando ele cumpriu essa profecia na entrada em Jerusalém, ele pegou um jumentinho que nunca havia sido montado por ninguém. E ele montou nesse jumento e entrou em Jerusalém. E sabe o que eles fizeram lá em Jerusalém, quando ele estava entrando? Eles pegaram ramos de palmeiras e jogaram em cima do Jesus, abanaram, né? Eles jogaram as capas, pegaram suas vestes e jogavam no chão para Jesus passar por cima. Isso era o que eles faziam quando um rei chegava vitorioso na cidade. Olha, se assustando. Isso era quando um rei chegava vitorioso na cidade. É assim que eles recebiam o rei. Então eles pegaram esses ramos de palmeiras e suas túnicas e jogaram no chão. E ficavam abanando esse ramo, dizendo Rosana ao rei. Ou seja, louvando ao rei que entrava, que era Jesus, o verdadeiro rei de Israel. Você já imaginou um cavalo, um jumento, que nunca foi domado, nunca foi montado, passando por isso? Você consegue se imaginar? Monta você num jumento, num jumentinho e entra no meio aqui num corredor, cheio de gente dos dois lados, gritando, rosando e cantando, balançando ramo de palmeira e jogando roupa na sua frente. Que jumento que para aí? Nenhum, cara. Esse é o maior domador de todos os tempos. E eu nunca me canso de falar disso, porque chegou um tempo onde eu entendi que esse domador, o próprio Deus, veio para a terra. Ele veio para o redondel chamado terra. E ele não montou em cima de mim, colocou uma ferramenta na minha boca e me obrigou a fazer nada. Ele se posicionou no meio e agiu como um semelhante, como um ser humano. Jesus, ele é Deus encarnado. Ele é o Filho do Deus vivo e ele é o próprio Deus. Deus veio como ser humano, como semelhante a nós. Entrou aqui no redondel, como eu estou fazendo com essa potra. E ele me chamou para seguir ele como líder. E quando eu aceitei seguir ele como líder, aí ele colocou as ferramentas na minha boca. Aí ele colocou as ferramentas no meu lombo e falou, agora você vai carregar minha presença e a gente vai trabalhar. Antes de eu permitir que ele se aproximasse de mim, antes de eu escolher entender que ele controlava o meu corpo todo esse tempo, e antes de eu ter a boa vontade de corresponder a ele, ele não colocou nada em cima de mim. Ele não colocou nenhum peso sobre mim. Ele simplesmente fazia isso. Você não quer deixar eu encostar em você, Lucas? Tudo bem. Gira mais um pouco. Mas você tem que saber que eu tenho um plano para você. E esse plano, o seu corpo inteiro foi planejado para fazer ele. Você tem habilidades que você nem sonha que você tem. E essas habilidades são para fazer um serviço que eu já tenho pronto para você fazer. Tudo que eu preciso é que você me aceite e aceite o treinamento que eu vou impor sobre você. E depois disso nós seremos como um só. E você seguirá o meu próprio pensamento dentro desse serviço. E é isso que eu tento fazer, gente. É por isso que eu criei esse canal. Não é sobre doma. A doma de cavalos aqui é simplesmente uma paixão que eu tenho. E eu desejo compartilhar ela com outras pessoas, porque Jesus me chamou dentro de um redondel. E eu acredito que tem muita gente aí vendo esse vídeo que também precisa entender que você está agindo como um potro e não quer confiar no amansador que está no centro. Mas você pode ficar tranquilo. Ele não vai te bater. Ele não vai te obrigar a nada. Ele não vai pegar um laço e vai te laçar à força se você não quiser. Ele vai respeitar. Afinal, esse redondel quem criou foi ele. O tempo quem criou foi ele. Ele está fora do tempo. Ele tem todo o tempo do universo para te convencer a permitir que ele se aproxime e que você queira de bom grado corresponder a ele. Tem na descrição do canal um versículo que fala que, agora eu não me lembro exatamente, mas lê lá, fala sobre os laços de amor de Deus sobre nós. Até quando Deus põe um laço em nós, esse laço não é para nos enforcar, não é para nos machucar. É porque nós não permitimos que ele se aproxime. E ele precisa se aproximar. Por quê? Provavelmente você tem uma ferida. Você tem algo purulento aí que precisa ser abrasado. Precisa ser esfregado, arrancado toda essa pele morta, necrosada, para que possa ser colocado bálsamo e unguento para que cure.
Quando eu laço, eu tive que laçar uma outra que eu tava domando, porque deu broca na pata dela. E ela não tinha me deixado me aproximar ainda. Já tinha levado 20 dias aqui fazendo só isso. 20 dias. E eu fui obrigado a laçar ela pra gente curar essa broca. Só por isso, senão eu não laçaria. Não espere ser laçado. Não espere ser tá tão doente que você precisa ser obrigado a permitir que o nosso Senhor Jesus se aproxime de você. Permita antes. Se você escutou a voz dele hoje nesse vídeo, não endureça seu coração. Tudo que ele quer é que você permita que ele se aproxime. E ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. Ó. Eu fiz o gesto da mesma intensidade que eu faço de todas as outras vezes. Eu só mexi a minha mão e ela quis sair trotando. Nas outras vezes eu mexi a minha mão e ela dava um passo para frente. O que ela tá me dizendo? Agora eu já sei o que você quer de mim. Eu sei que você quer simplesmente chegar perto. Eu já sei quais são as artimanhas que você usa para isso, quais são os seus truques. E eu não quero corresponder. Então eu chamo a atenção dela. Olha o jeito como ela parou agora. Totalmente virada pra mim. Lembra que eu falei de condicionar o animal a vir pra trás? Eu não sei se eu tento isso agora ou não. Eu acredito que não. Eu vou tentar simplesmente me aproximar dela mesmo. Como eu? Olha só. Ela se mexeu, eu vou... Se ela não tivesse mexido, eu não ia cobrar isso dela. Mas como ela se mexeu, eu aproveitei. Ela tinha parado muito bem. Então eu queria deixar gravado isso na mente dela. Mas ela quis se mexer. Aí então eu falei, eu vou cobrar. É o quê? É associar a sílaba, né? Não vou falar ela agora. A ir pra trás. Então, quando eu quiser que ela pare, daqui ela já começa a entender. Quando eu parar, eu tenho que ir pra trás. E aí eu já começo a construir o esbarro nela a partir do segundo dia de doma, sem montar. Se você for ver, conhece o Val Rene, ele ensina o cavalo a entender os comandos de passo, trote e galope. Ele fala, passo, o cavalo anda, trote, o cavalo trota, galope, o cavalo galopa. Quanto tempo você acha que ele passa no redondel com o cavalo, domando? O Ronaldo Creus, não sei como é que se pronuncia o nome dele, um gaúcho. Ele tem vídeos dos cavalos dele esbarrando no redondel. Esbarrando mesmo, o cavalo dá um esbarro. Um esbarro quase de prova aqui, ó. Aqui, ó, coloca o cavalo para galopar e o cavalo esbarra sem nada na boca. Simplesmente dá o comando. Ele fala. E o cavalo esbarra. Ele continua falando. E o cavalo vai para trás. Ó. O que eu tentei fazer? Eu queria que ela não entende isso ainda. Chama contrapressão. O instinto natural do animal é eu puxo ele e ele vai para trás. Ou seja, ele vai contra a minha pressão, nunca a favor dela. O que a gente vai fazer na doma? Eu vou ensinar ela a ir a favor da pressão. Quando eu puxar, em vez dela ir para trás, ela vai vir para a direção que eu estou puxando. Também é chamado de rédea indireta. Eu ensino o animal a sair da pressão e não brigar com a pressão. Então quando eu batia, encostei a corda na garupa dela, eu queria que ela tirasse a bunda.
num instinto natural meu. Eu faço muito isso com os potros, pra mexer com o corpo dele. Então ela tá com a bunda pro meu lado, eu dou um encosto na bunda dela, pra ela tirar a bunda. Acabei esquecendo que eu não ensinei isso ainda. Mas tá tudo certo. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser esse. Vocês viram que eu encostei nela. Ela encostou em mim, na verdade, né? Eu dei uma encostadinha nela. E depois disso ela começou a brigar comigo. O intuito aqui no redondel nunca é levar o animal a ficar exausto e aí ele, pronto, se entrega. Não, essa não é a doma. No primeiro dia eu exijo mais para ela entender que me corresponder, ficar perto de mim é bom. Agora eu não quero vir aqui e matar ela. Ela não me corresponde, então eu vou fazer ela rodar aqui até não aguentar mais. Não. Eu consegui uma evolução. Ela tá atendendo bem os meus comandos. Ela já encostou em mim. Já viu que eu não tenho nada para machucar. Embora eu já acredite que ela já sabia disso. Tá ganhando alguma certa confiança em ficar perto de mim. E é degrau por degrau. O que eu quero é a mesma coisa de ontem. Ela precisa entender que ficar perto de mim é bom. E lutar comigo é ruim. Só isso. Se eu tentar encostar nela, eu vou correr o risco de passar mais tempo aqui. Posso tentar? Posso, para vocês verem. Mas eu acredito que ela vai continuar sem deixar. Porque agora é uma questão de... Ela já entendeu o que eu peço, mas ela escolhe não acatar, não se submeter ao meu pedido. E tá tudo certo. Ela não é obrigada a nada. Agora eu vou tentar só jogar ela pra frente um pouquinho, 2 passos, ó. O tanto que ela tá brigando com o meu comando. Vocês estão vendo que ela vai ser uma égua muito rápida. Os movimentos dela são muito bonitos. Vocês viram? Ela simplesmente não quer me corresponder. Então vai ser mais do mesmo. Vai ser eu fazendo ela girar, gastar energia. E provavelmente ela não vai deixar eu encostar nela do jeito que eu quero. Então isso acaba, o animal depois ele acaba pegando um ódio do redondel. Porque ele fala, caramba, toda vez que eu entro lá esse cara quase me mata de exercício. Ninguém confia em outro ser, em outra pessoa da noite pro dia. Por que você espera que um cavalo faça isso com você? Não vai acontecer. Ah, você tá sem paciência? Laça ela logo. Laça ela e amarra as mãos e sobe em cima. Cada um doma do jeito que quer, cara. Cada um faz o que acha melhor. Eu dou total liberdade pra ela. A confiança só pode ser construída se eu der a opção dela de não confiar em mim. Se eu obrigar ela a fazer o que eu quero, ela nunca vai confiar em mim. Porque ela nunca teve outra opção, a não ser fazer a minha vontade. E agora, como que eu vou terminar a sessão de doma hoje? Do mesmo jeito de ontem. Ela não vai deixar eu encostar nela. Eu não vou fazer ela galopar, não vou chamar a atenção dela. Vou fazer ela dar um trotezinho e deixar ela descansar perto de mim. Amanhã eu tento de novo. Se amanhã eu ver que ela ficou mais difícil, se amanhã ela apresentar mais resistência ainda, aí sim eu vou cobrar e fazer ela cansar. Entenderam? Você vai dosando a intensidade de acordo com o comportamento dela. Pode acontecer porque hoje eu encostei nela. Depois ela fugiu de mim. Aí eu tentei encostar de novo. Ela não deixou. Talvez ela pode ficar com a sensação de que ela venceu. Talvez ela pode achar, eu ganhei desse besta. Quem manda aqui sou eu. E amanhã ela chegar mais difícil. Ao invés de melhorar e de avançar. Aí amanhã, se ela chegar com esse pensamento de quem tá ganhando é ela, aí eu exijo mais, entendeu? Mas eu quero ver a personalidade dela, eu quero conhecer ela. Quero saber se ela tá com um problema de não confiar em mim realmente, ou se ela tá simplesmente brigando comigo.
para conquistar o espaço, o território. É isso aí, pessoal. Vídeos de doma do zero até a hora que eu entregar ela vão ser mais longos. E vai ser, a maior parte das vezes, isso. Mesmo depois que você tiver montado num cavalo. Mesmo depois que você tiver montado num cavalo, vai ser a mesma coisa. Você vai fazer, por exemplo, eu vou trabalhar um círculo num cavalo. Você vai estar vendo que eu estou trabalhando um círculo aqui no redondel. Eu vou montar em cima dela, eu vou fazer a mesma coisa que no redondel, esperando que ela melhore 1% para deixar ela descansar. Todo dia a mesma coisa. É chato, é maçante. A doma é essa. Não tem emoção, não tem adrenalina.